Fala pessoal, fala meu povo, por cá professor Nilson Lopes, aqui diretamente da Especificando Concursos, hoje com a disciplina de Direito Penal para o teu concurso público. Tu que vai fazer concurso de natureza policial, essa é a tua aula, essa é a tua preparação de Direito Penal, noções introdutórias para esse certamezinho que, meu irmão, sei que tu vai chegar com qualidade na prova e tu vai obter êxito em garantir esses pontinhos. Então, meu irmãozinho, sem mais conversinhas, vamos dar início à nossa aula de hoje. Noções introdutórias, como eu estou falando com vocês, vamos aqui ver os pontos mais importantes dentro da própria nomenclatura noções introdutórias. Pontos importantes dentro do direito penal para qualquer concurso. Qualquer concurso. Não é um concurso específico, qualquer concurso você vai estar podendo estar estudando isso, que com certeza é 90% do edital de direito penal de vocês, que é o que? Princípios, legalidade, tempo do crime e lugar do crime, também a territorialidade, o que é legítima defesa, que é a diferença de legítima defesa para estado de necessidade, né, e outras excludentes de ilicitude, homicídio, furto e estelionato. Está aqui, pessoal, praticamente 90% da prova de vocês de direito penal em qualquer concurso de natureza policial que venha a cair a disciplina de direito penal, a disciplina mais amada aí entre os concurseiros de carreira policial. Então, pessoal, sem mais conversinhas, vamos dar início à nossa aula de fé e fato. Para quem não me conhece ainda, me chamo Renilson Lopes. E sou professor de vocês das disciplinas de Noções de Direito e Legislações Específicas para concurso público aqui da Especificando Concurso, tá bom, pessoal? Sendo assim, vamos dar início à nossa aula de fé e fato. Anterioridade de lei penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. No momento que o legislador fala não há crime, não há o que se falar em crime sem lei anterior que o defina, ele está o quê? Ele está resguardando você como cidadão, pertencente de um estado. Quando eu falo estado, é um país no qual detém de normas e regulamentos. Ele vai simplesmente assegurar você como cidadão de uma eventualidade, de uma cobrança não deixada claro. O que tem dizendo isso? O que vem dizer a anterioridade de lei penal? O que? É que o Estado, porque o Brasil, né? A República Federativa do Brasil somente vai poder cobrar algo que você fez de errado se esse algo no qual foi cobrado já está descrito em norma, já está descrito como lei. Ou seja, para ser mais didático, eu não posso te cobrar algo que eu não deixei claro isso previamente ao ato do crime. Ou seja, no momento que eu falo não há crime sem lei anterior que eu o defina, nem pena sem prévia cominação penal. Não há crime sem lei anterior defina, quer dizer que eu, como Estado, não posso te punir por algo que eu não deixei claro para tu que aquilo era errado. Ou seja, para mim te punir por algo, esse algo no qual eu quero te punir tem que estar previsto em lei, em sentido formal. Tá bom, pessoal? Sendo assim, explicaçãozinha aqui. Nossa anterioridade de lei penal caiu bastante em prova, pessoal. Quero que vocês tenham atenção em não há crime sem lei anterior, pessoal. Cuidado nesse pontozinho aqui, que tem muitas, já vi muitas questões trocar essa lei anterior por lei posterior e assim tá tornando errado aquela questão, aquela assertiva. Então, meu irmãozinho, cuidado, tu que é meu aluno, tu não vai estar errando essa questãozinha. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, eu como Estado não posso impor uma pena, não posso te
punir por algo que eu não deixei claro previamente ao teu ato, ao teu cometimento. Sendo assim, vamos para o nosso próximo assuntinho de hoje. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando a virtude dela, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que quis dizer o legislador no momento da criação desse artigo? É que o que, pessoal? Se aqui, que é você, cidadão, na noite do dia 1º do 2, cometeu um crime, claramente, lá na frente nós vamos ver, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, mesmo que outro seja o momento do resultado. Se na noite do dia 1º do 2, você cometeu um crime, aquilo estava descrito, já tinha uma norma descrevendo aquilo, vamos colocar aqui como título de exemplo, artigo 121 do Código Penal, que é homicídio. Porém, pessoal, você é preso, você cumpre a sua pena, né? Você é preso, aqui tá. Aqui está você. Você é preso, você é detido, você está lá. Porém, você foi preso no dia 1º do 1, no dia 1º do 2, no dia 5 do 2 é feita uma nova lei, no qual descriminalizou aquela conduta sua, dizendo, o que ele fez não é mais considerado crime. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu simplesmente tive o quê? Uma lei anterior, no qual me condenava, dizia que aquilo que eu cometi foi crime, ou seja, no momento do cometimento do meu ato, já tinha uma lei descrevendo isso, porém, 4 dias depois foi criada uma nova lei no qual deixou de considerar crime a minha conduta, o meu delito. O que vai acontecer? Nesse momento que essa lei posterior, vale lembrar, vocês têm que focar nesse ponto, lei posterior. No momento que essa lei posterior deixa de considerar aquela minha conduta como crime, tem que fazer o quê? Tem que cessar, em virtude dessa lei posterior, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, se eu estou preso, eu vou ser solto. Se eu estou dentro do inquérito policial, vai ter que ser arquivado o inquérito. Por quê? Porque uma lei posterior deixou de considerar crime aquele meu ato, eu não posso ser punido por algo que não é considerado crime. Também, pessoal, pontinho importante, efeitos penais. Muito cuidado nessas questões, porque algumas questões eu vi trazendo de prova que diz o que? Nova lei posterior deixou de considerar fato como crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos civis. O efeito civil também. Efeitos civis ou efeito civil? Não, pessoal. Nós estamos trabalhando sobre lei penal. Lei penal tem competência penal e lei civil tem competência civil. Sendo assim, meu irmão, tu que é meu aluno, tu não vai estar errando caso venha cair uma pegadinha dessa em prova. Vamos para o próximo assunto que vamos trabalhar nessa aulinha de hoje. Aqui, pessoal, caput. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu a agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decidido por sentença condenatória transitada em julgado. Qual é o pulo do gato aqui? Lei posterior, como eu falo para vocês, que de qualquer modo, Renilson, é um dia de diferença na pena. Favoreceu? Renilson, é 1 hora a menos do que a pena do outro crime. Favoreceu? Vai se aplicar onde? Vai se aplicar, pessoal, a fatos cometidos anteriormente à sua vigência, ainda que já decidido por transitado em julgado, que é aquela sentença no qual não existe mais recursos possíveis. Vamos imaginar aqui a seguinte situação, pessoal.
Tá aqui o A, que no dia 1º do 2 cometeu uma conduta criminosa no qual a pena era de 1 a 4 anos. O tempo passou, pessoal, e no dia ele já foi preso, já foi detido, tudo, ou seja, já está cumprindo a sentença dele. Porém, nesse caso, pessoal, uma lei posterior, ela não deixou de considerar crime. Ela vai o quê? No dia 5/2, surgiu uma nova lei, no qual diminuiu aquela pena que era de 1 a 4 anos para 1 a 2 anos. O que vai acontecer nesse caso? Mesmo que o cidadão já tenha sua sentença transitada em julgado, eu não vou descriminalizar ele como no slide anterior. Vou fazer o quê? Surgiu uma lei nova. Essa lei, de qualquer modo, favoreceu ele, nesse caso, com a redução da pena. Se essa lei nova favoreceu ele, eu vou estar aplicando essa lei aos fatos cometidos anteriormente à vigência da mesma. Ou seja, se um cidadão cometeu um crime 10 anos atrás, ele continua preso. Hoje foi criada uma nova lei, foi promulgada, foi publicada uma nova lei, no qual diminuiu aquela pena daquele crime dele, que era de 20 anos, diminuiu para 10 anos. A lei nova, benéfica, ela vai retroagir para estar alcançando os fatos do cidadão no qual cometeu um crime anterior à vigência dessa lei, pessoal. Se a lei favoreceu a gente de qualquer modo, ela tem que ser aplicada aos fatos, mesmo que os fatos já tenham sido transitados em julgado, já tenha sido decidido transitado em julgado. Sendo assim, pessoal, nós vamos para o próximo assuntozinho. Lei excepcional ou lei temporária? A lei excepcional, pessoal, é aquela lei, tá colocando aqui só a diferençazinha para vocês. Lei excepcional, pessoal, tá colocando uma linha, e lei temporária. A lei excepcional, pessoal, é aquela lei no qual ela foi criada por um momento de excepcionalidade. Vamos supor, qual lei? A lei do Covid, pessoal. Você vai entender já já a diferença. Lei temporária é uma lei criada para um momento temporário, ou seja, tem um prazo de início e tem um prazo de fim pré-determinado. Qual foi um exemplo de lei? A lei da Copa. A lei da Copa. Renilson, por que a lei do Covid, aquelas leizinhas do Covid, no qual vinha trazer, não era considerada uma lei temporária? Por quê? Para ser considerada uma lei temporária, ela tem que haver o quê? Ela tem que haver prazo. Tem que ter o prazo de início ela tem que existir um prazo de início e de fim já pré-determinado no momento da publicação da mesma. A lei de Covid, a lei excepcional, ela vai durar ela vai durar até passar aquela excepcionalidade. Sendo assim, pessoal, vamos dar continuidade aqui. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração, que no caso, falou em duração, falou em lei temporária, que é uma lei que tem um prazo determinado, ou cessada as circunstâncias que a determinaram, nesse caso, uma lei excepcional, que é uma lei que depende de uma circunstância, não tem um prazo determinado, aplica-se aos fatos cometidos durante a sua vigência, pessoal. Ou seja, se dentro daquele prazo determinado no que tange a lei temporária ou do prazo excepcional, no qual é regível pela lei excepcional, se eu cometi um crime durante aquele prazo,
eu posso ser preso a qualquer momento, mesmo que tenha passado aquele prazo, mesmo que tenha passado aquela excepcionalidade, aquela lei não esteja mais valendo, mas se eu cometi um ato naquele prazo que estava determinado nessa lei, eu tenho que ser punido segundo o que essa lei manda, segundo o que esses artigos, o que essa determinação judicial manda, tá bom, pessoal? Dúvidas nessa parte apenas no que tange a lei temporária e lei excepcional. Muito cuidado nesse ponto, pessoal. Vi cair questões de prova no qual simplesmente a banca organizadora confundia esses dois conceitos e deu a questão como certa. Leva como exemplo para a prova. Lei excepcional, Renilson. Lei excepcional é a lei do Covid, no qual era uma lei que não tinha um prazo determinado para encerrar. Por quê? Porque não sabíamos até onde ia o Covid-19. E a lei da Copa, nós sabíamos a data que ia iniciar e a data que ia finalizar. Sendo assim, vamos para o nosso próximo slide, dar continuidade à nossa aula, para você chegar no teu concurso, na tua prova de concurso, matando a banca organizadora. Tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Renilson, não estou entendendo nada. Vamos aqui de desenhozinho. Sim, pessoal, eu fiz artes na Universidade Federal. Me garanto muito desenhar, pessoal. Vamos supor aqui, pessoal, que no dia 1 do 1, eu cometi um crime aqui, ó. Cheguei, quem subtrair? Cheguei. Falei pro cidadão aqui, ó, pro B. Eu sou A. Cheguei e falei pro B, ó, quem subtrair coisa móvel à lei mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer meio, reduzindo a sua capacidade de resistência, descrevi o crime de furto para ele, de roubo. Nesse momento, eu consegui. Perdão, pessoal, o crime de furto não dá de se aplicar nessa parte. Tá colocando aqui o Azinho. Eu venho aqui, pessoal, e desfiro para ser mais didático para vocês. 6 tiros nesse cidadão. Esse cidadão B, ele é socorrido pela ambulância. Quem nunca desenhou um carro assim, quando era mais novo? Vou fazer uma coisinha aqui. Ele é socorrido pela ambulância. Esse pneuzinho, é claro. Ele é socorrido pela ambulância e levado até o hospital, pessoal. Não é a igreja não, pessoal. É o hospital. É levado até o hospital. Na noite do dia 1 do 1 foi quando eu desferi o tiro nele. Porém, esse cidadão, ele entrou em coma e veio morrer. Tá aqui. Esse cidadão entrou em coma e veio morrer no dia 1º do 10, praticamente 9 meses após o meu cometimento do crime. Renilson, nesse momento aqui, eu somente vou ser preso nesse momento? Somente nesse momento que eu cometi o crime? Não, pessoal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Qual foi o momento da ação? Qual foi a ação no crime de homicídio? A ação no crime de homicídio foi o momento que eu puxei a minha arma e desferi o tiro nele. Qual foi o momento do resultado? Dia 1º do 10. Então, no momento da ação, que foi dia 1º do 1, que foi o atirar, ou seja, o puxar a arma, engatilhar e puxar o gatilho, naquele momento, ali já estava praticado o crime. Cuidado, pessoal. Não é porque eu estou dizendo que o crime está praticado que o crime vai estar... Tá colocando aqui para vocês. Não é porque eu estou dizendo que o crime está praticado que o crime vai estar consumado. É diferente. Não é porque eu estou dizendo que o crime está praticado que o crime está consumado. Nós vamos ver lá na frente as fases do crime, que é
cogitação, preparação, execução e consumação. No momento da prática do crime, eu já estou dentro da esfera execução. Ah, eu desferi os 6 tiros, a pessoa não morreu. Eu já pratiquei o crime? Já pratiquei sim. Homicídio tentado. Lembrando, falou em praticar tempo do crime, prática do crime, considera-se praticado no momento da ação do homicídio. Eu não estou falando da consumação, porque a consumação seria o resultado que seria a morte, ou seja, do 1 do 10. Eu estou falando o quê? Eu considero praticado o crime no momento que o indivíduo puxou o gatilho para desferir os tiros em outro cidadão. Nesse momento já está praticado ali o crime de homicídio, mesmo que na sua forma tentada. Então, pessoal, vamos para o próximo slide. Territorialidade, pessoal. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional aos crimes cometidos no território nacional. Qual é a regra geral, pessoal? A regra geral é que se o crime foi cometido dentro do território brasileiro, em regra, aplica-se a lei brasileira a esses crimes cometidos dentro do território brasileiro. Essa partezinha, pessoal, é simples. Se eu cometi um crime dentro do território brasileiro, eu vou ser regido por essas leis, pelas leis brasileiras. Vamos ver lá na frente, pessoal, que não é praticamente assim, tem algumas exceções, né? Mas nós vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto e vamos para o próximo slide, para vocês entenderem melhor. Pessoal, aqui em pontos importantes. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional, ou seja, como os pontos a mais do que aquele desenhozinho que eu fiz para vocês. As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, ou seja, aquelas no qual são da administração pública, tá bom, pessoal? Ou a serviço do governo, ou seja, aquelas embarcações ou aeronave que estão em viagem para o governo nacional, para o governo federal, sendo elas tanto do Brasil, seja um avião, uma aeronave cautelada no nome do Brasil, ou uma aeronave que esteja apenas a serviço da nossa República Federativa. E aqui, pessoal, um ponto importante que independente de onde ela estiver, vai ser regível pelo Código Penal Brasileiro, caso tenha um crime ali. Bem como, pessoal, ponto importante aqui, bem como aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente em alto mar. Que é o que, pessoal? O alto mar é o que? O alto mar é o chamado mar de ninguém, ou seja, onde ninguém vai reger com as suas leis. Se eu tenho uma aeronave que não está a serviço do Brasil, é apenas uma embarcação brasileira, privada, simplesmente ela se encontra no espaço aéreo correspondente, seja, se um helicóptero está no espaço aéreo que corresponde ao espaço do Brasil, ou se é um navio que está em alto mar, que está ali no mar de ninguém, vai ser regível pelas leis brasileiras, caso tenha um cometimento de um crime ali dentro. Tá bom, pessoal? Se é uma embarcação brasileira de natureza pública ou esteja a serviço do governo do Brasil, é em qualquer local que ela tiver, onde ela se encontrar, teve um crime ali dentro, vai ser regível pela lei brasileira. Agora, se é uma propriedade privada que não esteja a serviço do governo e também, desde que sejam embarcações brasileiras, sejam embarcações no qual tem nacionalidade brasileira, independente de ser mercantes ou propriedade privada, se ela se encontrar no espaço aéreo ou no mar de ninguém, no alto mar,
vai ser regível com a nossa lei, pessoal. Sendo assim, nós vamos aqui para o nosso próximo slide. É também aplicável às leis brasileiras aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada. Ó, ponto importante. Ponto importante que pode cair em prova. Achando-se aquelas, ou seja, achando-se quem? As embarcações, em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente do Brasil. Correspondente do Brasil. E estas em pouso, porto ou em mar territorial brasileiro. Ou seja, pessoal, se a embarcação ela está num porto ou se ela está no mar territorial do Brasil, que é aquele mar no qual pertence ainda ao Brasil, tem a quantidade de pés lá que é contável. Se ela está dentro de um porto brasileiro ou no mar territorial e teve o cometimento de um crime e essa embarcação ela não está a serviço daquela república, ela é uma embarcação privada, uma embarcação estrangeira privada, e teve o cometimento de crime ali, vai ser regível com a lei penal brasileira. Assim como as aeronaves em pouso no território nacional ou em voo dentro do espaço aéreo brasileiro. Vamos supor, teve o cometimento de um crime, seja um estupro, tá desenhando aqui uma aeronave, porque uma coisa que eu sei é desenhar bem. Tem aqui uma aeronave e simplesmente teve um cometimento de um estupro aqui, porém ela está sobrevoando o espaço aéreo brasileiro. Essa aeronave ela é uma aeronave estrangeira, não está a serviço daquela república, não é uma aeronave pública daquela república, simplesmente teve cometimento de crime dentro do nosso espaço aéreo correspondente ou pousada no nosso território, vai ser regível com as nossas leis, tá bom, pessoal? Sendo assim, vamos dar prosseguimento ao nosso assuntozinho aqui, para nós estar finalizando a nossa aula de hoje. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Ou seja, pessoal, se aqui em São Paulo eu desfiro um tiro aqui contra outra pessoa, agora é bazuca. Desfiro um tiro aqui contra outra pessoa, queima-roupa. Essa pessoa é transferida para o Rio de Janeiro. E essa pessoa vem a morrer no Rio de Janeiro em decorrência dos tiros. Tem que ser em decorrência dos tiros, pessoal. Vem a morrer no Rio de Janeiro. Onde foi que eu pratiquei a ação? São Paulo. Onde foi que eu pratiquei a omissão? No caso, São Paulo. Pois é, pessoal, pois vai ser considerado crime tanto aqui em São Paulo quanto lá no Rio de Janeiro. O bizu dessas questões aqui, no que tange a lugar do crime e tempo do crime, pessoal, que vocês têm que levar para a prova, vou estar colocando aqui lugar do crime, tempo do crime. Isso daqui, pessoal, é bem trabalhado em questões no que tange as teorias que a determinam. Leva o bizuzinho aqui para a prova, o bizuzinho luta. Ai, Nilson, tô entendendo não, calma aí. Ó, falou em lugar do crime, bizuzinho luta, princípio da ubiquidade, pessoal. Falou em tempo do crime, princípio da falou em tempo do crime, falou no princípio da atividade, teoria, pessoal, perdão. Falou em tempo do crime, falou em teoria da atividade, falou em lugar do crime, falou em teoria da ubiquidade. Cuidado com esses pontinhos, pessoal. E meu irmãozinho, te aguardo na próxima.